Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, talvez nenhum produto da Prime Video tenha dado tão certo quanto o LoL Se Rir Já Era. E a nova temporada aqui do Brasil começa hoje. É sobre isso que a gente vai conversar. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não espera não, aperta inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa o teu joinha, comente conosco e, claro, compartilhe esse vídeo. E se puder, torne-se membro. Por apenas R$ 4,99 você poderá ajudar o nosso canal a crescer mais. E se tudo deu certo, esse vídeo está saindo no dia 18, a sexta-feira, que estreia a nova temporada de LoL, e também o dia que a gente teve a primeira live exclusiva para membros. Então, fica aí, mais um motivo para você poder fazer parte desse clubinho exclusivo. Sim. Mas vamos lá, né? Se você não sabe o que se trata LoL, é um produto da Prime Video que estreou no Japão, se não me falha a memória, e aí eles exportaram para o mundo todo. Então tem edição do Brasil, edição francesa, australiana, inglesa, e é um dos maiores erros, inclusive, de aproveitar o vídeo aqui para reclamar, um dos maiores erros da Prime Video você não ter todas as versões legendadas. Pelo menos legendado, precisa nem ser dublado. Se eu tivesse legendado, já era uma ajuda tremenda. Eles têm as edições do mundo todo e nem metade está legendada. Então, vamos resolver isso aí para mim, vídeo. Né? Não, bom, eu não vou dizer que não custa nada, porque você tem que pagar alguém para legendar, né? Apesar do que vocês já estão pensando até em usar inteligência artificial, mas desse caso, vamos legendar esse troço aí. Tá? Mas aqui no Brasil, então, está estreando a 5ª temporada e talvez seja o país com o maior número de temporadas do produto. E essa temporada é uma temporada especial, porque é uma temporada em parceria com Porta dos Fundos. Ah, Luiz Otávio, não suporta o Porta dos Fundos. Por que eles estão fazendo isso? Gente, vocês podem até não gostar, mas hoje o Porta dos Fundos ainda é um dos maiores produtores de comédia no nosso país. Ah, não é meu estilo de comédia. Beleza, faz parte do jogo. Mas a gente não pode negar que eles ainda são muito grandes. Já foram maiores? Eu acho que eles já foram maiores, já tiveram um impacto maior no cotidiano das pessoas, mas ainda é um canal, ainda é uma empresa, né, que tem uma importância muito grande dentro da comédia na atualidade. E aí você vai ter essa versão, então, que vai contar com os participantes. Aí entre os participantes nós temos o Fábio Porchat, a gente tem o João Vicente, a gente tem o Gregório, a gente tem o Antônio Tabet, que eram os 4 sócios, né? Um dos grupos dos fundadores. O Tabet, inclusive, quando ele gravou isso, foi antes de pensar em sair, inclusive, da sociedade. A gente até perguntou isso para ele, vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí a gente tem ainda o Fábio De Luca, o Pedro Ottoni, a Luellen de Castro, a Maclá Tenório, a Evelyn Castro e a Luciana Paz. E a apresentação, você sempre tem um Tom Cavalcante acompanhado de alguma parceira, e nessa edição foi a Júlia Rabelo, que já foi uma integrante do Porta dos Fundos também, e até por isso foi convidada para participar dessa temporada, para participar desta edição. Eu acho super interessante porque, assim, na minha infância, principalmente, eu cresci com programas de humor. Cada dia da semana quase tinha um programa de humor diferente. Tinha o do Jô, tinha o do Chico Anísio, depois, mais tarde, você tinha... Eu só esqueci de dizer do que se trata o programa, né? Fala aí, conta aí. Eles vão passar, então, 6 horas numa sala, num ambiente em que eles não podem rir. Se eles rirem a primeira vez, cartão amarelo. Se eles rirem a segunda vez, cartão vermelho. Ganha o programa, ganha a temporada, quem conseguir chegar até o final. E aí o prêmio são R$350 mil para uma instituição de caridade que o vencedor escolher. Importante dizer isso. Importante dizer. Então, uma vez dizendo, então assim, ao longo da minha vida toda, a gente sempre, eu, particularmente, a Globo, o SBT, até a Bandeirantes tinha programas de humor, né? Você tinha humoristas, enfim, no casting das TVs. Depois a vida ficou tão estranha que não havia piada que superasse o que estava acontecendo no mundo, no nosso país, enfim. E aí os programas humorísticos foram cedendo espaço e foram sumindo, até que acho que o último que a gente pode dizer ainda é a Praça Nossa, né? O que continua até hoje. Que ainda é sobrevivente. Na TV aberta, né? Porque o Multishow tem uma penca lá. Eu vou falar TV aberta. E depois você tem até a própria escolinha do Professor Raimundo também, foi um dos últimos produtos da Globo, de humor. E depois isso foi sumindo. Claro que na TV fechada você vai encontrar outros produtos de humor, né? O Multishow tem um monte.
questiono, enfim, mas deixo quieto isso aí. Mas esse é uma pegada diferente por ser um reality. E tá aí de novo o Oriente, mostrando que é um grande produtor de reality, né? E grande criador de fórmulas. E essa fórmula, então, ela acaba funcionando para qualquer lugar. E realmente uma fórmula muito simples, que você pega um grupo de humoristas, coloca num lugar fechado e fala para eles não podem rir, mas você tem como objetivo fazer os outros rirem, e conforme for saindo, você vai ser o grande campeão, e como você não precisa de grana, você tá cheio do dinheiro, você vai doar esse dinheiro para uma instituição de caridade. Qualquer instituição de caridade. Vale dizer que a gente assistiu os 3 primeiros episódios antes do programa ir pro ar. Obrigada, Prime Video. A Prime Video mandou pra gente. Inclusive, a gente tem até um carinho grande pelo LOL por causa disso, né? O LOL é um dos produtos que a gente sempre recebe o conteúdo antes, e a gente sempre é convidado também para as cabines de imprensa, então a gente está sempre lá tendo a oportunidade de fazer perguntas, né? Nem sempre as nossas perguntas são lidas, mas a gente tem sempre lá a oportunidade de fazer pergunta para o elenco, para a equipe, e isso permite que a gente possa trazer alguns detalhes, algumas curiosidades que às vezes só assistindo o programa a gente não percebe, né? Então a gente, conversando com o elenco, eles mesmos falaram que não é que eles tivessem combinado isso, mas existia um acordo de cavalheiros de que eles não iam apelar logo no início do programa. Até o Fábio Porchat, se não me engano, que comenta isso, que ele fala que, gente, todo mundo aqui sabe qual é o podre do outro. Todo mundo aqui sabe qual é o calo que, se tocar no assunto, vai causar alguma coisa no outro. Então a gente também teve um acordo de cavalheiros de optar por não usar isso, ou pelo menos não usar isso logo de cara, porque senão o programa ia acabar cedo. Uma coisa que eu achei muito bacana, que eu também percebi, é que a Luciana e o Gregório, eles assistiram as outras temporadas. Eu não sei se eles assistiram especificamente para entender o programa em si, ou já acompanhavam, né? E eles falam das temporadas dos outros países, e eles comentam como a do Brasil é a mais rigorosa que tem. Como a do Brasil é que menos aceita qualquer tipo de movimento com a boca, a pessoa já está sendo punida, a pessoa já está tomando o cartão amarelo. Mas vale dizer que, para mim, a quinta, né? Eu falei certo, né? Porque eu não falei que essa era a quarta, não, né? A quinta temporada, se não for a melhor, é uma das melhores. Sim, sim. E assim, quem já me acompanhava no canal antigo, isso agora vai saber que assim, eu sou difícil de rir, tá? Eu sou difícil de me fazerem rir. Eu tenho algum humor específico, assim, um humor assim, diferenciado, né? O humor da Ana vai em locais bem específicos. E aí, eu sempre vou assistir com o objetivo de rir, de me divertir, mas eu também não vou assim do riso frouxo, tipo assim, não. Mas eu geralmente me divirto. Claro que tem um outro país que eu gosto mais, que me diverte mais, e me surpreendeu, uma das minhas preferidas é do Canadá. Cara, assim, se você tá de bobeira, tá chateado, triste, além de assistir os do Brasil, você tem o do Canadá para assistir, que é sensacional. Eu achei incrível, assim, pra mim bateu muito com o meu humor, gostei muito, me diverti pra caramba. Então é sempre divertido. E claro, com Portas de Fundo, você tem pessoas de uma forma que estão consagradas na mídia, né? Grande parte do elenco que está na quinta temporada é uma galera que você já viu há muito tempo, em diferentes programas, diferentes situações, você já conhece a carinha deles. E aí você vê-los em certas situações, você fica, cara, não acredito que eles estão fazendo isso. E além disso, você tem um elenco novo do Porta, a renovação do Porta, com uma galera também muito talentosa, que você vai conhecer. Para mim, particularmente, eu conheci, até porque eu vou ser sincera, eu já acompanhei mais o Porta. A Luciana, eu já acompanhava, e você viu já a Luciana, desculpa, você só não lembra dela, porque não tem aquele filme O Animal Cordial, do restaurante? Ela tá lá. Não, mas a Luciana pra mim não é que é pessoa nova, não. Então tá, achei que... Porque da equipe ali, ela era mais nova no elenco, né? Entendeu? Não, mas eu já tinha visto ele em outro lugar. Aquele garoto eu nunca tinha visto em lugar nenhum. O Otone, né? Eu nunca tinha visto ele, e tinha uma menina também que eu nunca tinha visto. A Maclá. Fora esses dois a Maclá eu acompanhei porque eu vi o reality do Porta, que eles fizeram para escolher um novo integrante, e a Maclá ganhou. Entendi. Então a Maclá eu também não conhecia. E uma coisa muito bacana também dessa temporada, não só dessa temporada, de todas, mas essa também é algo mais específico, é que você tem que tomar muito cuidado quando você vai atacar alguém. Porque, de novo, como eles se conhecem, como eles convivem,
alguns há anos, eles sabem como revidar determinadas piadas, né? Eles sabem como revidar para aquela pessoa especificamente, ou como fazer uma piada específica para aquela pessoa. Né? E até eu acho que é de você não rir da reação do outro. Pra mim, às vezes, é muito engraçado você falar uma coisa engraçada e você rir da própria piada com a outra pessoa que tá rindo. Isso pra mim é um fator de me fazer rir. E aí eu teria grande dificuldade, porque eu ia acabar rindo da pessoa porque ela caiu. E talvez eu fosse derrubada junto com ela. Agora, eu já tenho uma dificuldade maior, que eu rio muito quando a piada é ruim e a pessoa não tá rindo. Então, obrigado. É um pelinho. Quando eu conto uma piada ruim pra Ana, eu já sei que eu vou rir porque eu sei que ela não vai gostar. E aí eu rio mais ainda. Porque eu fico olhando pra cara da Ana e falo, não é possível, Luiz Otávio. Não é possível que você tá rindo disso. Exatamente. Agora, ainda na entrevista, eles contaram umas coisas bacanas que a gente não sabia. Por exemplo, cada membro, né, tem a companhia, antes do programa, claro, né, na preparação do programa, de um roteirista exclusivo. E aí a ideia desse roteirista é ajudar a pessoa a desenvolver as piadas dela, não é criar a piada pela pessoa. Né? Porque a gente esqueceu de contar, porque todo mundo, inclusive, tem um tempo de estar no centro da atenção. Tem um palquinho, e aí todo mundo tem que preparar. Além de você, na própria situação de estar ali com todo mundo conversando, brincando, você pode fazer outro rir, mas você tem um momento onde você é o centro das atenções, onde você então pode estar conduzindo o espetáculo ali, fazendo um pequeno sketch ali. Então acho que esse momento que é importante dos roteiristas estarem auxiliando na atividade. Porque ajudam a elaborar dentro do formato do programa, mas também porque os roteiristas sabem o que os outros estão fazendo. Para evitar que exista repetição de ideias, para evitar que 2 membros do elenco estejam produzindo ou preparando o mesmo número. Né? Então tem esse cuidado também. Um outro cuidado que eles comentaram, que é muito bacana, que é o fato de que eles têm uma reunião de compliance para isso, né? Então os participantes têm uma reunião do compliance para dizer que tipo de piada pode ser feito, que tipo de expressão pode ser usada. Eles até fizeram uma piada lá na coletiva, que eu não posso dizer aqui, porque o nosso canal não é para criança, mas a gente vai evitar de usar o termo que eles usaram. Mas esses detalhes deixam a perspectiva do programa mais interessante. E como a gente falou, né, para falar da temporada em si, tiveram piadas muito boas, algumas piadas já marcadas, então a gente já sabe, porque aparece no trailer, né, que o Tabet em algum momento vai aparecer com Peçanha, e ele já falou que foi o primeiro número que ele fez porque ele já quis queimar, porque ele sabia que todo mundo sabia que ele ia aparecer com esse número, então ele já resolveu já usar logo ele para abrir os trabalhos. A gente tem um número... Ai, gente, qual é o nome dela? Ela é muito boa, eu vivo esquecendo o nome dela. A Evelyn, ela vai fazer uma paródia que, inclusive, se você já assistiu os primeiros episódios e viu a thumb desse vídeo, você entendeu o porquê da thumb, é uma paródia sensacional, cara. Ela vai conseguir, assim, mexer com todo mundo ali. O Fábio Porchat vai usar uma arma secreta lá, que é uma arma secreta que eu pessoalmente não vejo tanta graça, mas que ali no programa funcionou de um jeito que eu acho que eu nunca ri tanto. Pela inusitada da situação também, né? Ah, sim. Pela surpresa. E também assim, eles podem levar figurino, eles podem levar apetrechos, caracterizações, até pode pedir uma trilha sonora, eles podem tocar um instrumento, cantar. Então, assim, quem já assistiu, óbvio que assim, é uma liberdade de criação, né? Eles realmente podem criar uma cena. E aí e podem ficar caracterizados durante o programa, podem estar mudando de figurino várias vezes. Isso faz parte até do humor físico, né? Muita gente às vezes gosta. Eu particularmente não curto muito humor físico, exceto uma cena do Gregório, porque eu não esperava, ele me pegou despreparada. Mas eu realmente não acho graça dessas coisas de humor físico, mas você pode estar fazendo isso, enfim. Várias temporadas já usaram bastante isso, e eu até comecei cenas razoavelmente engraçadas. Mas você vai encontrar, inclusive nas edições anteriores, assim,
grande parte do elenco nacional do humor brasileiro. Acho que falta pouca gente para entrar e depois daqui a pouco vai ter que ser combinações diferentes, né? Fazer não. combinações diferentes. Não, tem muita gente aí ainda que pode... Tu acha que ainda dá mais 10 temporadas aí? Amor, mais 10 temporadas eu não sei, porque Umas 10 temporadas fechar 10 15, temporadas, né? Ah, acho que dá. Acho que dá, assim, eu acho que na primeira temporada eles foram muito certeiros, porque eles levaram o Thiago Ventura, a Bruna Luiz, levaram o Defante, o Igor, o Nabote, a Nani People, então, entre outros, claro, né? Então eles foram muito certeiros. A segunda ou a terceira temporada, eu acho que foi a terceira, eles foram mais específicos para as redes sociais, né? Humoristas que eram mais conhecidos dentro das redes sociais e tal. A terceira eles já abriram um leque de novo, e desculpa, foi a terceira que foram as redes sociais, a quarta eles já abriram de novo, e essa quinta foi especial. Tanto é que o Estevão Nabote, não, o Ed Gama, ele tá no Porta dos Fundos, e o Nabote também não participou porque eles já participaram de edições anteriores. Eu já fico imaginando assim, mas eu queria ser, porque infelizmente tem muita gente que já partiu, né? Escolhendo o professor Raimundo Raiz, né? Com a galera da escolinha do professor Raimundo, assim, mas muita gente que já partiu. O cara que faz o Rolando Lero. Pô, adorava ele, cara. Uma vez eu ri tanto que eu vomitei. De tanto que eu ri, eu vomitei. Cara, tem um cara, eu esqueço Nunca mais vou esquecer disso. Pedro Vasconcelos? Acho que pode ser Pedro. O sobrenome é Vasconcelos. Que era o que fazia o Rui Barbosa Silva na escolinha, que fazia o Gago. Acho que sim. Então, tem uma entrevista, você acha fácil no YouTube, uma entrevista dele no Jô, ele contando umas piadas. Cara, aquilo era maravilhoso. Ele ali também seria sensacional, por exemplo. É verdade. Eu fico imaginando, cara, até se você jogasse o Jô ali no meio daquela galera, pô, eu queria muito ver isso. Infelizmente não vai ser possível. Mas agora, assim, tem muita gente boa que tá aí hoje e que você vai se divertir. E que eu vou te falar, cara, eu também vou muito assim, eu vou não dizer se eu te fizer, eu não vou rir fácil, não, vou deixar de... Não, o primeiro episódio, a Ana só foi rir no final. Eu já tava me escangalhando e a Ana do desafio. Eu fico assim, muito no desafio, tipo assim, se eu tivesse no programa, eu gosto de assistir dessa forma, tipo assim, sou eu no programa, então eu vou me controlar. Mas ela leva o programa pra vida dela, Ele é muito a sério, isso aí. Aí eu falei, não, só vou rir realmente se eu não aguentar. E tá, beleza, vamos tentar. E aí, cara, assim, eu gosto disso. No segundo episódio ela já tava se escangalhando de já. Ela lutou bravamente, mas não conseguiu. Aí depois que começa é difícil você controlar, né? Aí depois que você começou, é difícil você controlar. Agora, eu tô super curiosa pra saber quem ganhou. Eu também. São quantos episódios no total? Não lembro. Não lembro mesmo. Eu também não lembro. Falha nossa. Não, se você quiser, eu procuro aqui. Não, não tenho Prime Video nesse celular porque eu não tenho senha. Então tá. Já tentei de várias coisas, não consegui. Você também não me ajudou. Mas geralmente são 9 episódios, tá? E aí eles não devem ter liberado todos ainda. Eles devem estar... Os 2 finais devem estar para a semana que vem ainda. Agora, o Tom Cavalcante ele se encontrou muito na condução desse programa, e você vê que ele é muito feliz apresentando esse programa. Seja quando ele tá lá na gravação, o que vai ao ar, seja ele participando da coletiva. Assim, tu vê que ele fica feliz de ver outros humoristas fazendo piada, você vê que ele tá ali contente de conhecer outras pessoas, ou de ver o trabalho de pessoas que ele já conhece. E a Júlia Rabelo, ela funciona bem, assim, pro que o programa precisa, porque essa edição foi a edição que os apresentadores menos apareceram. Eu acho que tá acontecendo tanta coisa ali na prova, que fica difícil eles cortarem para mostrar o Tom e a Júlia. Entendeu? Eles só aparecem quando precisa realmente dar cartão para alguém. Né? Outras temporadas você já usou mais o Tom Cavalcante, e aí já usou a GK, que na segunda temporada, se não me engano, foi a GK. Já usou foi a temporada do pessoal da internet. Sim. Foi a terceira. Então na terceira. A Fabiana Carla já foi... eles usaram mais apresentadores, a Clarice Falcão. E, de novo, eu não acho que seja por causa da Júlia, tá? Eu acho que é por causa da dinâmica mesmo que tá a temporada
em si. Eu acho também que o Tom Cavalcante, ele consegue ter uma química legal com todo mundo. Ele parece uma pessoa assim de alto astral e que consegue se relacionar bem com todo mundo, mesmo com as co-apresentadoras ou até mesmo com o resto do elenco, né? Que em alguns dados momentos, mesmo quando alguém recebe o cartão, ele vai lá pra mostrar, né, quem foi que riu. E o engraçado é que às vezes a própria pessoa nem sabe que ela riu. Muito curioso. Ou às vezes a pessoa não sabe que ela riu, às vezes 5 acham que foi ele que riu. E aí outra gente que acha que foi ele que riu, mas aí depois descobre que era outra pessoa, e aí eles mostram a cena pra você ver, né? Tem tipo um flashback pra você ver. E aí naquele momento ele também interage com o grupo, às vezes volta e meia rola uma piadinha, rola uma brincadeira e tal. Tem esses momentos que são legais também. E aí eu acho que ele consegue ter uma boa sintonia com todo mundo. Por isso que, inclusive, eu acho que ele funciona bem como apresentador, sabe? Porque ele consegue caminhar por diferentes tipos de humor. É lógico que ele foi consagrado por alguns personagens que ele fez, um estilo de humor, mas ele consegue conduzir, porque eu acho que os grupos diferentes, eles acabam conduzindo para humores diferentes, de acordo com com a escolha dos personagens, que eu acho que também é uma coisa que você não consegue controlar, tipo assim, como é que vai acontecer essa química? Qual vai ser o resultado disso aí durante essas horas que o pessoal vai estar, né? Até porque não parece, não, mas é uma gravação longa, né? Você vai ficar, são 6 horas, 5 horas? São 6 horas só da gravação do troço ali, tem ainda gravar as cenas. Não, fora a pausa que você faz, porque na hora que a pessoa ri, pausa o relógio. Sim. Não, eu quero falar, fora depois dos depoimentos que eles precisam dar, que eles dão antes, que eles dão depois. Então eu vou falar, é cansativo gravar tanto tempo assim, você ficar tanto tempo de frente pra câmera, e principalmente de frente pra câmera, sem poder rir, naquele foco, naquela tensão, e eu acho que depois isso é uma coisa extremamente... Então você vê que às vezes tem uns altos e baixos assim, principalmente no final... Eles já estão cansados. Tem gente que já tá cansada, até mentalmente cansada, fisicamente cansada, porque alguns fazem alguns personagens que são cansativos, inclusive, também. De você segurar aquele personagem tantas horas e ficar naquilo ali, e também ficar se controlando todo o tempo. Então, acho que isso é bem legal. E ainda sobre a dinâmica, né? Não adianta a pessoa também ficar na tática de não vou fazer nada, não vou me comprometer, vou ficar aqui no meu quietinho, no meu cantinho concentrado, porque se você começar a passar muito tempo isolado, sem interagir, sem propor coisas, você também toma cartão amarelo. Só antes da gente encerrar esse vídeo, eu não sei nem se ele vai ver esse vídeo, é mais provável que ele não veja, mas eu quero agradecer aqui o Tabet, né, o Kibe, que fofo! Porque ele foi muito simpático com a gente, ele foi muito legal mesmo, porque a gente fez uma pergunta para ele na coletiva, ele tinha horário, então ele não ficou até o final da coletiva, a pergunta que a gente fez não pôde ser lida para ele. Claro que, e aí quando a gente participa dessas coletivas, nem todas as perguntas que são feitas ali são lidas. Às vezes eles escolhem uma pergunta de um veículo para representar várias perguntas semelhantes, e aí o Tabet, lá na coletiva, ele me mandou uma mensagem pedindo para eu entrar em contato com a assessora dele, para que eu pudesse encaminhar a pergunta, e aí eu entrei em contato com a assessora me passou então a pergunta e ele respondeu, foi super simpático, ele não pode entrar em muitos detalhes, mas assim, foi questão de horas. Assim, ele estava no meio de uma gravação e ele me atendeu para responder a minha pergunta, respondeu dentro do que podia, super educado, e foi isso. Então só queria agradecer a gentileza do Antônio Tabet. Troféu Fofura! Já é o nosso campeão moral da edição. Cristalzinho. Cristalzinho. Então é isso, se você chegou até aqui e não se inscreveu nesse canal, não deixa de se inscrever, clica no sininho pintadinho para receber notificações, que toda semana tem pelo menos um conteúdo novo nesta bodega que nós chamamos de canal Os Dois Faladores. Considere também se tornar membro do nosso clube de membros por apenas R$ 4,99, mas se você não pode se tornar membro, se você não tem condições nesse momento, pelo menos se inscreve, curte, compartilha. Semana que vem, se tudo der certo, vai sair conteúdo aqui que vocês vêm pedindo há um tempão. Então, fique esperto aí. Valeu e até a próxima.